Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você caiu de paraquedas, eu me chamo Vitória e no vídeo de hoje eu escolhi trazer um pouquinho pra vocês da minha experiência, uma experiência que eu tive há muito pouco tempo e que eu precisava muito vir aqui e trazer pra vocês, tá bom? Então no final desse vídeo não esqueça de deixar aqui nos comentários se você gostou, se você já teve alguma experiência parecida com essa. E é isso, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana teremos vídeo novo, tá bom? Vou deixar aí pra vocês um vídeo que eu fiz ontem no Instagram e que eu trouxe pra vocês, tá bom? Um beijo. Boa tarde, gente. Eu não sou muito de fazer isso, mas é um assunto bem delicado pra mim. Na verdade, é uma coisa que eu nunca fui de me abrir muito, sabe? Com muitas pessoas, apenas pessoas ali de casa sabem um pouco sobre esse assunto. Mas ontem, quando eu fui dormir, eu comecei a ser incomodada, sabe? Eu comecei a ficar meio incomodada, assim, pra poder falar isso. Eu ia até colocar esse vídeo lá no canal, mas, assim, começou a me incomodar e foi me incomodando. Então, assim, eu acredito que talvez, né, agora eu tava ali na cozinha também, e começou a ficar mais forte, esse incômodo começou a ficar mais forte, começou a me cutucar ali mesmo, pra poder falar, então eu preciso falar pra vocês. Então, assim, pra quem não sabe, eu sou casada. E tem um tempo já que eu tô tentando engravidar. Então, assim, uma coisa que eu queria falar muito com vocês é que durante esse período de tentativas, né, que eu ainda estou no período de tentativas, era uma coisa assim que foi me machucando muito, foi me cutucando muito. E, assim, você aprender com o processo dói muito. E era uma coisa que me machucava, era uma coisa que, tipo assim, pra quem é tentante, sabe que todo negativo, todo não, machuca, e machuca muito. Cada ciclo tipo assim, você se frustra, entendeu? Você é uma frustrada diferente, vamos dizer assim. E aí eu fui nessas tentativas, bem antes de eu casar, quando eu tinha 15 anos, eu tive um problema que me atrapalhava engravidar. Então, assim, era uma coisa que, quando eu fui me ligar mesmo na gravidade da situação, eu já era casada. Eu casei com 17 anos, fui diagnosticada com 15, casei com 17. E quando eu fui diagnosticada, que eu realmente fui entender o quão sério era o negócio, eu já tava casada. Então, assim, foi um período que me machucou muito. Mas no passar do tempo, como eu já falei, eu sou uma pessoa muito intensa. E eu sou aquele tipo de pessoa, assim, que às vezes, até você mesmo, sabe? A gente tem aquela mania, assim, de quando você quer alguma coisa, quando você sonha com algo, você vai atrás. Isso é normal do ser humano. Você ir atrás, você correr atrás pra conseguir aquilo, e você não consegue desistir daquilo porque é seu sonho. E foi isso, exatamente isso que aconteceu comigo. Só que o diferencial dessa história toda é que Deus começou a me ensinar. Deus começou a me ensinar a esperar, sabe? Cada dia que passa ele foi falando um pouco comigo, e no final dessa história ele começou a me moldar através disso. E aí, cada moldada que ele dava, eu ficava frustrada. Porque, assim, nem sempre a gente vai ter a resposta de Deus que a gente gostaria de ter, entendeu? Então, assim, eu fui diagnosticada com 15 anos. Quando eu fiz 16... Não, quando eu fiz 17 anos, eu voltei no médico pra poder fazer o exame. E aí, porque, por exemplo, eu tava com 15 anos, fui diagnosticada. Quando eu fiz 17, que eu já estava casada, foi quando, eu decidi tentar, eu simplesmente pensei assim, bom, eu tenho um problema, mas e aí, eu vou me curvar a ele ou eu vou buscar tratamento? E aí eu fui no médico. E aí, quando eu sentei, na verdade, quando eu deitei naquela cama que o médico ele começou a fazer a ultrassom, eu falei pra ele assim, quando eu tinha 15 anos, gente, eu não lembro o ano, por isso que eu falo 15, porque realmente eu não lembro exatamente assim o dia que foi que eu fiz o exame. Mas
Eu falei pra ele assim, quando eu tinha 15 anos, eu fui diagnosticada com um pólipo. E é uma coisa que, né, atrapalha muito a engravidar. Então eu falei pra ele assim, quando eu tinha 15 anos eu fui diagnosticada com um pólipo. E eu procurei saber, né, e é uma coisa que me atrapalha, engravidar, e eu tô tentando. Aí ele falou pra mim assim, mas você? Eu falei, sim. Aí ele olhou assim, aí ele foi aonde? Aí eu falei direitinho aonde é que tava o problema. E aí ele falou pra mim assim, tem nada aqui não. E aí eu, tipo assim, é uma coisa que tem tratamento, mas é uma coisa que você não espera. E é uma coisa que simplesmente vai desaparecer, sabe? Que simplesmente Deus vai te curar assim e acabou. Sabe? É uma coisa que realmente, sabe? Eu sou crescida na igreja, eu praticamente nasci na igreja, entendeu? Então assim, mesmo eu tendo a minha fé, é uma coisa que me deixou meio assim, sabe? Meio em choque. Então assim, quando ele falou pra mim assim, não tem nada aqui não. Eu sei que, eu só fui na lua e voltei. Aí eu parei assim, caraca, realmente, cara, não tem nada, sabe? Eu comecei a comparar, assim, os dois exames. Quando foi no outro dia eu fui pegar o exame. E aí depois eu comecei a comparar, assim, as duas pastas de exame. E realmente, gente, não tinha nada, sabe? Então, assim, eu sei que já era o começo de Deus trabalhando através desse sonho. Porque eu tenho uma frase que eu acredito muito nela, que, né, uma frase que eu carrego pro resto da vida. É que, por exemplo, se Deus, ele te permite sonhar, ele vai te dar condição de realizar, sabe? Deus não vai te permitir sonhar com algo que simplesmente não pode acontecer, entendeu? Então, assim, e aí é muito isso, sabe? Se Deus, ele vai te permitir sonhar, então não tem por que ele não te permitir realizar aquele sonho, porque senão não faria sentido, sabe? A vida não faria sentido. Então, assim, eu já comecei, sabe, já me subiu, assim, aquela esperança, aquela coisa, e eu continuo na tentativa. Só que, como eu tava falando lá no começo, Deus começou a me tratar, sabe? Cada vez que eu ia na igreja, era uma promessa diferente. Cada vez que eu ia na igreja era uma promessa diferente. Ele começou a falar comigo assim direto, sabe? Eu comecei a ter sonhos que eu engravidava, que eu tinha um filho. Eu comecei a ter sonhos, né? Deus começou a falar comigo na igreja. Teve uma vez que ele usou a mulher pra falar comigo, que eu acho que talvez ela nem tenha entendido, mas ela só falou pra mim assim, fica firme nas promessas. E aí, pra ela talvez não tenha feito sentido, mas pra mim, eu entendi o que Deus estava querendo me dizer, sabe? Porque é uma promessa que ele me fez. E eu sei que, assim, ele vai cumprir, sabe? Na hora certa ele vai cumprir. Mas é uma coisa que machuca. É uma coisa que você aprender com o processo, machuca, realmente machuca muito. Só que aí Deus começou a me tratar. E aí, como eu tava falando no começo, eu sou uma pessoa muito intensa, né? E aí, eu queria pra já, eu queria pra ontem. E aí Deus começou a simplesmente falar pra mim assim, que aqui na Terra, eu poderia espernear à vontade, sabe? Eu poderia chorar, porque, gente, igual eu falei, cada ciclo, você é uma frustrada diferente, entendeu? Você se frustra diferente. Então, assim, eu comecei a me frustrar. E aí Deus começou a falar pra mim que aqui eu posso espernear, entendeu? Aqui eu posso espernear, eu posso chorar, eu posso fazer o que for. Mas, assim, que não vai acontecer no meu tempo, entendeu? Não adianta eu espernear à vontade, não adianta eu chorar, entendeu? Não basta só eu decidir que eu quero, e simplesmente Deus vai lá e me dá, entendeu? Porque é muito isso, gente, é muito isso. Às vezes a gente sonha tanto com uma coisa e a gente luta tanto por algo que a gente nem sequer pergunta a opinião de Deus, sabe, sobre isso, a vontade dele sobre isso. Ele começou a falar comigo, né, que eu poderia espernear aqui, que não vai acontecer, sabe? Não é porque você simplesmente quer que eu vou lá e vou te dar, entendeu? Deus, ele é pai, mas às vezes ele não vai ficar te mimando, sabe? Ele não vai ficar simplesmente fazendo as suas vontades, porque simplesmente Deus não é um empregado, entendeu? Deus não é um mordomo ali que você simplesmente, sabe, pede lá e toma aqui nas mãos aqui de bandeja. Às vezes pode ser que, sabe, o sim dele vai ser rápido, mas pode ser que não seja, entendeu? E só me resta esperar, só te resta esperar, sabe? E é isso. E aí eu comecei a parar, assim, pra analisar, e eu comecei a pensar, e comecei a analisar mesmo as coisas.
E foi aí que eu cheguei à conclusão que realmente Deus, né, ele não é empregado de ninguém. E assim, ele não é obrigado a me dar tudo na hora que eu quero. Foi até uma coisa que me marcou muito, que foi uma frase que eu vi no YouTube, que a Evelyn Hagley, ela tava falando que às vezes a gente foca tanto nas coisas que a gente quer, que a gente esquece de agradecer por tudo que a gente já tem. E é uma coisa que pegou como uma flechada pra mim, porque realmente, gente, era uma coisa que eu quero muito. É uma coisa que eu sonho, cara. Eu sonho desde... Falar a verdade, eu sonho desde que eu tinha 12 anos de idade. Deus colocou esse sonho no meu coração. Então, assim, eu podia realizar com 12 anos de idade? Não podia. Mas Deus, né, botou esse sonho no meu coração com 12 anos de idade. Eu comecei a ter esse sonho e com 17 aflorou. E, né, com 17 eu já estava casada. E aí... essa frase dela começou a martelar na minha cabeça. E aí eu comecei a pensar, vamos lá, eu sempre sonhei o dia que eu teria meu casamento, né? Hoje eu sou casada. E eu sempre sonhei o dia que eu teria a minha casa, sabe? E hoje eu tenho. Então, assim, às vezes a gente foca tanto no que a gente ainda não tem e esquece de agradecer pelo que tem. E sabe, aquilo martelou muito na minha cabeça, porque o meu casamento eu já tenho, gente. O meu casamento eu já tenho, a minha casa eu já tenho a minha casa. Então, assim, são coisas que você sonhou tanto com aquilo e que você buscou tanto pra que aquilo acontecesse, e quando aconteceu, você simplesmente focou em outra coisa e não agradeceu. Sabe, você simplesmente não agradeceu pelo que você já tem. E aí, era uma coisa que estava acontecendo muito comigo, eu tava tão focada no que eu queria e quero, que eu esqueci de ser grata pelo que eu já conquistei, sabe? Pelo que Deus já me deu, sim. Então, é muito isso, sabe? É muito isso. E é uma coisa que tava martelando muito pra eu poder vir aqui falar pra vocês. Muito mesmo. Me martelou ontem de noite, hoje ali na cozinha de novo. Então, assim, eu acredito que por todas essas promessas, né? E Deus, ele cumpre as promessas. Então, por todas essas promessas e pela cura, porque até então eu não podia e hoje eu posso. Entendeu? Então, assim, por todas as promessas, por todas as curas, eu sei que sim, o dia ainda vai vir, sabe? Mas enquanto ele não vem, eu quero ser grata. Eu quero ser grata por tudo que eu já tenho. E eu quero ser grata por tudo que eu vou conquistar durante essa caminhada à espera do sim. Então, sabe, por que não ser grato? Entendeu? Você lutou tanto por aquilo, você... sabe, você batalhou tanto pra que aquilo acontecesse. E quando aconteceu, você focou no que ainda falta acontecer. Então, assim, é isso que eu precisava falar pra vocês, tá? Eu não sou muito de fazer isso, nunca fui muito de aparecer aqui. Mas eu precisava muito falar isso pra vocês. Seja grato por tudo que Deus já te deu hoje. Sabe, por tudo que Ele te concedeu viver hoje. Sabe, se você tem seu marido, a sua esposa, se você tem seus filhos, se você tem a sua casa, seu carro, não importa, o que Deus permitiu que você tenha hoje, seja grato. Então, assim, enquanto eu não aceitei que não vai acontecer no meu tempo e que Deus não é obrigado a fazer no meu tempo, eu me frustrava, sabe? Eu chorava, gente. Era assim, uma coisa horrível, sabe? Pra quem é tentante, é uma coisa horrível. Mas assim, desiste não. Desiste não. É um processo que dói, porque são vários nãos. E o ser humano, ele não tá acostumado a ouvir não, sabe? O ser humano, ele nunca tá pronto pra ouvir não. Então, assim, seja grato pelo que você já tem, por tudo que Deus permitiu que você tenha. Mas coloque na cabeça também que não é no seu tempo, sabe? Você pode espernear, igual Deus falou pra mim, você pode espernear, você pode chorar, mas não vai acontecer no seu tempo, sabe? Então, é muito isso, gente, é o que eu tinha pra falar pra vocês. E não importa qual seja o sonho de vocês. Eu tô usando meu exemplo aqui como a gravidez, mas eu quero que vocês apliquem isso sobre a vida de vocês, sabe? Sobre a situação de vocês. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.